Dando continuidade ao programa, vamos falar um pouco sobre direitos humanos, o nosso entendimento como Igreja Católica. O que fala nesse ponto de vista da doutrina social católica? Se a gente entende que a justiça social é primordial, a gente entende que a vida social, econômica, política e cultural, ela deve se seguir o nosso entendimento como representantes dentro de uma sociedade. E dentro desse ponto, muitas vezes a gente nossa sociedade como um ser social. E às vezes, esse entendimento, as pessoas podem assumir a responsabilidade, podem se tornar responsáveis por suas ações. Então, nós, seres humanos, nós temos uma dignidade que é algo concedido por Deus. Então, uma comunidade não é só a soma de seus interesses, mas é a soma de sua dedicação. E qual o sentido que entra os direitos humanos? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, ela afirma os nossos direitos. A origem dos nossos direitos, elas não são uma invenção de juristas, são resultados de uma conversão da boa vontade. Então, quando se trata de direitos fundamentais, estão de acordo com a natureza da humanidade, que são atualmente reconhecidos como base do entendimento fundamental. Aí que vem a vida, aí vem a liberdade e a dignidade. Quando tu começas a entender isso, tu começa a dar sentido ao despertar da tua consciência crítica. E a tua consciência crítica, ela vem um ponto fundamental dentro da onde você está vivendo, da tua comunidade. Esse te dá o sentido de entender os direitos humanos, porque todos nós, seres humanos, nascemos livres e iguais, em dignidade e direitos, dotado de razão e consciência. Então, a gente deve agir uns para os outros com esse espírito de fraternidade. Espírito de fraternidade, e está nesse artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é a Declaração Universal de 1948, aonde dá o sentido aos direitos humanos. Todos seres humanos nascem livres e iguais, com dignidade e direito. Mas tu só vai descobrir a importância dessa frase quando tu tiveres o despertar crítico. Então, o alinhamento da nossa teologia da libertação, ela não é só o provocar, mas ela é o ver, é o julgar e o agir. Então, a igualdade de direitos são reconhecidos por essa análise de dignidade, dessa condição de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Uma vez, Nelson Mandela, que foi um grande líder e uma das pessoas que mais falou sobre direitos humanos, ele falou o seguinte: recusar alguém os seres, os direitos, significa não respeitar na sua dignidade. Olha a profundidade dessa palavra, humanidade, e a profundidade dessa mensagem. Nelson Mandela ficou preso anos e anos até ser libertado e se tornar presidente da África. E ele sempre pontuou os direitos humanos. Recusar alguém os seus direitos significa não o respeitar na sua humanidade. Então, quando a doutrina social da igreja fala sobre dignidade, fala sobre direitos humanos. Quando fala de direitos humanos, fala sobre liberdade. E quando se fala de liberdade, fala de dignidade. Então, um assunto ele puxa o outro. O direito humano é fundamental, é um direito à vida, e ele é válido desde a geração, porque está no estatuto.
a autenticidade do Estatuto da Pessoa Humana. É um direito fundamental, o direito à liberdade de opinião, o direito da tua dignidade, do teu ir e vir, do seu trabalho, do teu sustento à tua família, o direito que ninguém pode ser negado. Também é um direito humano construir uma família, ter filhos, educá-los. Então, direitos humanos significa isso. Então, esses documentos da Igreja Católica são muito importantes para todos nós fazermos esse entendimento. São documentos que o Papa Francisco nos deixou para nós sermos um cristão. E como ele mesmo falou, um cristão que não seja revolucionário nesse tempo não é cristão. Então, a gente vai finalizando aqui essa sexta-feira. Deixar aqui algumas palavras para o meu amigo Reinaldo Rodrigues falar sobre a importância, né, desses momentos, desses estudos que a gente faz. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela vida, saúde e oportunidade de estar aqui, o espaço novamente, pelo nosso colega Gilvano Torres, que militante e uma pessoa que sempre vem estudando, né, há muitos anos, esta correlação do ser humano. E a nossa Igreja Católica Apostólica Romana oferece a todos nós esses espaços de convivência, de formação, de aprendizado. E ele falava de um assunto muito importante que às vezes incomoda quando se fala de política, porque às vezes a gente não tem a capacidade de saber de qual política estamos falando. A política social, a política do bem comum, a casa comum. Então a gente precisa entender e fazer com que as nossas ações enquanto seres humanos, enquanto cristãos batizados, sejam de acordo com os estudos, com a palavra de Deus, que saibamos evangelizar, que possamos ser inteligentes. Jesus nos mostrou isso, quando ficou frente a frente com os mestres da lei, com os sabidos, os poderosos. Ele soube se pronunciar, ele estava preparado, ele tinha palavras certas. E nós, enquanto seres humanos, temos que ter esse conhecimento. E está aí a grande oportunidade a partir de domingo, que é a Semana Catequética, momento de formação para as nossas comunidades, para os nossos catequistas, nossas pastorais, todos nós somos convidados a participar e vir preparados, trazer nossos materiais, a Bíblia, o caderno, a caneta, porque aí a gente vai fazendo as anotações, Gilval, para que lá na comunidade a gente tenha essa capacidade de evangelizar, dialogar, porque nós precisamos conhecer melhor a nossa igreja, o estatuto do ser humano. Então é muita coisa importante. Parabéns pelo conteúdo do programa e que este nosso final de semana seja um momento de oração, de reflexão. Final de semana passado a gente sabe que foi muito triste para o nosso município de Grupar. Estamos falando aqui de Comissão de Justiça e Paz, estamos falando de paz, e a igreja é contra todo e qualquer tipo de violência. Para isso, precisamos ter o nosso momento de oração, de reflexão, do contato com Deus, de saber ouvir, de saber dialogar, de entender o lado oposto, para que a gente possa sempre conviver em fraternidade. É isso que a gente deseja a todo o nosso povo, a todos os nossos ouvintes, que seja um final de semana abençoado e que aqueles que vão sair para o seu momento de lazer, tanto aqui na cidade quanto no interior, muito cuidado com as motos, com os carros, com os rabetas, porque não deixa de ser um perigo para a nossa vida, tá certo? Então, assim,